muito bem-vindos a Fé e Ciência, seu programa de Fé e Ciência, na verdade. Né, Pastor Luiz? Eu tava com saudades desse programa de Fé e Ciência. Muito Ana, aprendizado, tava com saudade. que legal podermos nos reunir novamente com a sua audiência para que você possa também crescer junto com a gente nos conhecimentos e dividir e aprender com muitas pessoas e convidados que passam por aqui conosco. Exatamente, esse aqui é um programa produzido e transmitido desde a capital do estado do Amazonas. Olha só. Ou seja, o Amazonas também faz ciência e produz cientistas. Claro que sim. E nós estamos na rádio WebNT Amazonas e também no canal no YouTube Adventistas Amazonas. Hoje, obviamente, nós temos uma surpresa, uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar oficialmente a nossa convidada, nós sempre comentamos aqui sobre a importância da educação adventista, né, pastor? Nós, a cada assunto, discutimos aqui crescimento profissional, crescimento acadêmico, estudos, aprendizado. E a educação adventista ela tem um destaque nessa área, formando pessoas, desde a educação básica até o ensino superior e a pós-graduação. Então, se você tiver a oportunidade, procure os sites. Aqui na nossa cidade nós temos aí várias escolas que estão prontas para preparar o seu filho. Se você quiser fazer algo à distância, você tem a educação adventista à distância, tanto graduação como pós-graduação. Checa, confere e você vai ver como você pode crescer nessa área também. E o desafio amplia, inclusive, né, para fora do Brasil também, porque a educação adventista está no mundo todo, né? Bom, eu quero apresentar agora, sim, a doutora Alda Pimentel, que já está entre nós. Seja muito bem-vinda, doutora. Como você está? Eu tô ótima. Obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouco sobre as geociências, principalmente a geologia. Exatamente, eu já ia perguntar, ela já deu um spoiler aí sobre o tema de hoje, né? Pastor, qual é exatamente o tema que nós vamos começar a conversar com a doutora Alda Pimentel? Hoje nós vamos trabalhar contribuições da geologia, da geociência, como ela apresentou aqui já, para a ciência e para a fé. O que essa disciplina, o que essa ciência traz para a humanidade, para a sociedade? Vai ser bem interessante. Claro que sim, com certeza. E a doutora Alda, né, ela está entre nós, quem não conhece um pouquinho, eu vou comentar aqui, ela possui uma graduação em Geologia pela Universidade Federal do Amazonas, graduação em Pedagogia também pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, mestrado em Geociências, esse é o forte, né? Esse é o forte pela Universidade Federal do Amazonas e um doutorado também, olha só, em Clima e Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Seja muito, muito bem-vinda. Realmente é um privilégio que você esteja aqui conosco para falar sobre geologia, para falar sobre geociência. E a palavra em si, geologia, alguns já devem lembrar um pouquinho das aulas de ensino médio, então, mas precisamos deixar bem claros alguns conceitos para... como se a gente estivesse estudando novamente, né, pastor? Isso, veja que o nosso público, nós temos aqui nos assistindo, pessoas que querem fazer graduação, pessoas que estão fazendo graduação, você que já está na pós-graduação, e a geologia, a geociência, ela faz parte do nosso cotidiano, é importante porque o que estuda, doutora? Então, sim, a geologia ela está em todo lugar, principalmente porque na nossa própria casa a gente utiliza os recursos da terra para construir, Sim. desde a areia, o ferro. Então, tudo vem da terra, né? Tudo da construção vem da terra. E vem, claro, da geologia. A geologia está relacionada à mineração. O que a geologia estuda? A geologia estuda a estrutura do planeta, a formação do planeta, com relação à mineração, como que as rochas vão interagir quimicamente para formar esses minérios. E dentro da geologia, a gente tem diversas subclasses. Uma delas é a hidrogeologia, que é a área que eu me especializei um pouco mais, que é relacionada à dinâmica das rochas e da água em subsuperfície. E aí a gente vai evoluindo no tempo. Hoje eu trabalho um pouco também com água superficial. Então a geologia ela praticamente está em tudo. A gente entende a Terra como um complexo que está interagindo como todo, e a geologia ela cuida dessa parte dos processos físicos, tanto na Terra, de origem, desenvolvimento, até fora do planeta, com os astros, as rochas que compõem os astros, o Sol,
os outros corpos celestes. Então a geologia ela tá em tudo. Às vezes a gente não tem dimensão de como que a geologia ela tá integrada, interagindo no nosso dia a dia, no nosso aparelho, no nosso celular. A gente tem diversos elementos como nióbio também e outros que são extraídos das rochas. Então a geologia ela tá em todo lugar. Tem diversas subdivisões e ela é muito importante para a sociedade. E pelo que você falou aqui, ela interage todo o tempo com outras ciências, né? Isso. Vai interagir com a química, vai interagir com a biologia, né? Porque também... E dentro daquilo que a gente tem discutido aqui, de fé e ciência, da criação, você já traz aqui um elemento, eu já puxo sardinha para minha brasa. Posso, Keanu? Pode. Que é essa questão da integralidade do planeta. Né? Então, eu não tenho como estudar ou ver só a água não é isolada, ela não veio somente ali do nada e está ali por nada. Né? Tudo está integrado, a água com o solo, e a geologia vai trabalhar isso pelo que você apresentou, e toda a vida, o clima, ele está relacionado com o solo, com a água, é uma simbiose total do planeta. A geologia, ela mostra isso? Mostra isso sim. A vida na Terra, ela é um conjunto complexo. O nosso planeta, ele é um conjunto complexo que culminou na vida, que culminou em cada um de nós. Então, a geologia, ela representa isso também. Essa complexidade que é o nosso planeta. Assim, a gente subdivide as áreas da ciência para a gente poder entender melhor como cada uma funciona, porque são partes complexas. Quando a gente tira uma pequena fatia, por exemplo, só a água do solo, só o solo, só as rochas, a gente já vai ter muita coisa para falar. Quando a gente tira uma fatia que é a atmosfera para estudar, já, nossa, um montoeiro de coisa. Então, a gente subdivide essas classes para a gente ter um entendimento um pouco compartimentado, mas a tendência é que a gente junte tudo. E estuda até coisas fora do planeta Terra? Estuda também coisas fora do planeta Terra. Por exemplo, a gente não consegue chegar no interior do planeta. Né? Por exemplo, chegar no manto interno, lá no núcleo interno, no núcleo externo do planeta, a gente não conhece muito bem, mas por meio... Apesar de que alguns filmes tenham tentado. A gente conhece por causa da propagação das ondas, então tem todo o processo físico ali que a gente consegue ter um entendimento de como que funciona. Mas muito do que a gente conhece vem de fragmentos extraterrestres, de outros planetas que caem no nosso planeta, e aí a gente tem uma comparação de que provavelmente seja essa mesma composição, né? Depende, varia. Então, basicamente é isso. Que é realmente um mundo. Tem que estudar a ciência da estrutura da Terra. E olha só que chegamos a um nível bem avançado, né? Em questão de geologia, de ciência, como já vi. Porque eu não imagino todos os estudos feitos há uns 10 anos atrás, o tanto que avançou, e ainda nem chegamos, né? Na verdade, a geologia, ela teve uma grande revolução com a Segunda Guerra Mundial. Então, até então, nós tínhamos uma das teorias que era a geossinclinal, de processo de formação de grandes cadeias de montanha. E aí, com a guerra, a gente teve, então, o desenvolvimento ali submarino, começou-se a fazer varredura no fundo dos oceanos, entender um pouco mais de como funcionava o processo de formação do planeta. E o processo de como que o planeta se movimenta. E aí, então, a partir disso, a geologia ela teve uma grande revolução. Então, ela está evoluindo gradativamente. Com certeza, com certeza. E por que geologia? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, desde quando a doutora, e quando ainda não era doutora, a menina Alda Pimentel começou a estudar todos esses fenômenos. Então, essa parte da ciência. É meio nostálgico lembrar dessas coisas, mas na Igreja Adventista a gente tem o Clube de Desbravadores, né? Então, nessa época, eu não gostava muito da parte física, eu gostava mais da parte mental e espiritual. Era mais meu forte. Assim, mas eu ia porque eu gostava de estar com todo mundo. Mas isso me incentivou bastante a gostar da natureza, então eu sempre pensei que talvez eu pudesse enveredar por esse ramo de estudo da natureza. E é legal porque tanto no Clube de Desbravadores, né, a Igreja Adventista tem programas para todas as faixas etárias. Então, para as crianças menores, ali de 6 a 10 anos, você tem o Clube de Aventureiros,
O Clube de Aventureiros, ele também trabalha a especialidade de rochas, de pedras preciosas, de vulcões. Eu estive ali no Aventuri, que é um programa que reúne ali todos os aventureiros num dia, e tive que estudar um pouquinho para passar esse conhecimento ali para os aventureiros. E depois você tem os Desbravadores, que é trabalha com outro grupo de adolescentes já, de 11 até 15 anos, trabalhando a parte espiritual, a parte física e a parte intelectual também. Então a gente tem aqui o produto do Clube de Desbravadores, como foi estimulado esse conhecimento, e aí já, a partir daí você já foi desenrolando. Na verdade, eu tive interesse por essa área do meio ambiente. E na época que eu fui escolher, realmente foi meio assim, ai, qual que eu vou? Qual que eu não marco? Qual que eu marco, né? Então, foi meio que assim. Aí eu disse, eu vou marcar esse aqui, geologia. Nem sabia direito o que era. Mas, quando eu comecei a estudar e tudo, nossa, eu realmente curti. Achei que era algo muito legal. Para mim, eu me identifiquei um pouco mais para frente com a questão da geologia. Mas depois veio a paixão, né? Porque aí foi o mestrado, depois foi o doutorado. Então, na graduação, eu trabalhei muito com rocha dura, ou seja, granito. O que eu fazia? Nós íamos para o campo, a geologia ela tem muito campo. Então, para a gente aprender a diferenciar as rochas, os minerais, a gente precisa saber Estar no que é lugar também. em campo, como que é em loco, que a gente fala, no local. Então, tinha muito campo e quando eu era da graduação, nós íamos para o campo, fazíamos a coleta das rochas e o meu trabalho era fazer análise no microscópio das rochas para entender a paragênese. O que é isso? A paragênese seria quais os minerais que constituem aquela rocha, para verificar se lá tinha ocorrência de ouro, se lá tinha ocorrência de algum minério. Então, a gente iria, fazia uma lâmina, trabalho bem analítico, microscópio, e ficar, não, é os dois, né? Porque tinha que ir para o campo coletar, carregar, trazer no laboratório, a análise é a parte mais tranquila, né? Lá no laboratório. Nem sempre, mas era a parte mais tranquila, principalmente por causa do nosso sol maravilhoso, né? Então, na graduação eu trabalhei com isso. E aí, no mestrado eu decidi mudar. Aí eu pensei, nossa, eu não estou muito satisfeita. O que eu vou fazer? Eu vou para uma área que eu sinta que eu posso ajudar mais as pessoas. E aí eu parti para esse ramo de estudar as águas subterrâneas, porque nele eu vi que eu poderia ajudar muito mais a minha comunidade por meio da geologia. E aí eu evoluí nisso, né? Trabalhando com essas relações entre água superficial, subterrânea e os impactos de possíveis mudanças climáticas na sociedade, nesses sistemas, como que isso controla o comportamento das pessoas. Interessante realmente, porque conforme você foi estudando, né, a sua profissão, você foi evoluindo nesse sentido de querer investigar e estudar mais ainda e de aproveitar a sua profissão para poder servir ou em benefício de outros. Isso é muito importante. Agora, a minha pergunta vai pelo lado de conciliar de alguma forma a ciência, um ramo da ciência, assim, muito importante, e a sua fé, porque imagino que os desafios foram diversos na Universidade Federal, né? Temos muitos pessoas que escutam, assistem o nosso programa que ainda estão em formação, que talvez em algum momento pensaram ou estão fazendo geologia. E como foi essa experiência? Gente, a experiência foi boa. Não tive tantos, assim, enfrentamentos com os professores com relação à fé, né? Então, não tive esses enfrentamentos. Acho que se tiver alguém que nos assiste e estiver lá com os professores da geologia, acredito que também, talvez tenha alguns outros problemas, mas não esses de enfrentamento de fé e eu acho que talvez não tanto, né? E basicamente é isso. Não tive tanto esses enfrentamentos, mas do ponto de vista da nossa crença e o que a gente aprende na faculdade, realmente a gente passa por um pequeno conflito interno, principalmente porque
como cristãos, nós temos aprendido muito sobre o criacionismo. E na universidade, a gente vê as coisas da ótica evolucionista. Então, isso realmente pode ter um certo embate interior, né? Então, realmente tem esse pequeno desafio. Mas isso não é só para a geologia. Sim, Isso é para todas as todas as áreas da Com ciência. certeza. Então, realmente, a gente vai ter que evoluir um pouco e para poder se consolidar e entender realmente quais são os nossos princípios. Você já comentou aqui um pouco sobre essa questão dos limites da ciência, né? Como é que a gente prova algumas coisas. Tem coisas na ciência em que realmente você consegue trazer para dentro de um laboratório e comprova ali através do experimento, do método científico, que aquilo ali é o que você quer provar. E tem outras que são feitas a partir de inferências de outras análises, né? Então, você está comentando aqui essa questão, por exemplo, do núcleo, o manto e a crosta, né? Ninguém consegue encontrar ali o núcleo. Não se foi no núcleo da Terra e pegou lá a amostra e analisou e viu como era. Você tem inferências a partir de outras observações e que, às vezes, futuramente, as pesquisas vão avançando e acabam até quebrando ali algumas barreiras. Então, a gente vê que, quando a gente trata de ciência e de fé, a ciência, ela trabalha com dados científicos, análise de dados científicos, aquilo que é comprovado, mas ela também tem os seus pressupostos. Então, às vezes, você vai para uma universidade e muita coisa do que é falado ali são pressupostos, são ideias que provam ou que mostram alguma coisa e que não necessariamente, de fato, teve uma comprovação científica daquilo. Então, a gente tem que ter um filtro muito grande, né, e entender. Então, quando a ciência ela ali confronta a fé, a gente sabe que a palavra de Deus ela é soberana. Então, não é a ciência que vai provar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, a gente submete aquilo que foi descoberto pela ciência ao que a palavra de Deus propõe, né? Ao que ela prega, ao que ela apresenta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Toda a sua formação aqui foi no estado do Amazonas, né? A UFAM, e aí você também falou que quis, como amazonense, né, estudar ali, entender, trazer benefícios para a sua comunidade. E você andou aí pelos rios da Amazônia, observando a natureza, né? Como é que foi essa experiência? Eu queria que tu já comentasse assim, tu destaca alguma coisa de diferente, o que tem aqui na nossa região, na região amazônica, que é diferente de outras regiões, estudando ali o solo, a água? Então, o primeiro passo é que a Amazônia é muito grande. Então, a gente tem uma diversidade incrível, imensa. Então, por onde eu andei na Amazônia, eu encontrei pessoas diferentes, influenciadas por um ambiente diferenciado. E como a gente vive aqui na Amazônia, o que a gente tem de diferente? Primeiro, a cor dos rios. Então, a gente tem o Rio Negro, que é de água preta, a gente tem o Rio Madeira, que é de água branca, e a gente tem o Rio Tapajós, que é de água cristalina. Então, por que eles são diferentes? Porque cada um teve um processo de formação diferenciada. Por que tem uma composição química diferente? E aí, um exemplo disso é no Encontro das Águas, que a gente tem na cidade de Manaus, onde a gente não mistura a água do Solimões com a água do Rio Negro. Porque um tem uma densidade de um jeito, uma temperatura de um jeito, e tudo demora um pouco para acabar realmente se misturando. Inclusive, os sedimentos em suspensão, eles são diferentes. A água do Rio Negro vai ser diferente da água do rio. Os peixes também. Solimões, sim, também. E esses encontros das águas, eles são comuns. Lá no Rio Madeira, em frente à cidade de Nova Aripuanã, a gente tem o encontro das águas entre o rio Aripuanã e o rio Madeira. E é um pouco semelhante a esse aqui da frente de Manaus? É um pouco diferente, porque existe um período do tempo que o rio Aripuanã tem uma água que é preta, mas apresenta uma coloração meio esverdeada. Então, é algo que só a gente chegando lá para ver. Claro. E aí, em determinada época. Isso, e é em determinada época do ano. Então, quando eu vi isso pela primeira vez, gente, eu não acredito, que coisa, que é isso que Então, você está falando aqui do Encontro das Águas, né? E algo, quando você vê o Encontro das Águas, você tem a impressão que aquilo ali foi pintado, assim, é um quadro belíssimo, né? De um artista, natural. De um pintor, natural. Quando você estudou, a gente está citando aqui um exemplo, você foi aí subir os rios da Amazônia, entrou na mata, colhendo amostra, fazendo campo. O que te encanta
e o que, assim, te conecta com Deus ao estudar a natureza? Ah, gente, na verdade, tudo quando eu olho a natureza me conecta um pouco mais com Deus. Entender a grandiosidade. Na verdade, eu não entendo totalmente, ninguém vai entender a grandiosidade de Deus, mas isso faz a gente perceber que nós somos tão pequenos e a gente é tão dependente dele, que a natureza ela tá num ciclo, numa conexão, e a gente tá ali pesquisando, entendendo, faz a gente pensar um pouco mais sobre a nossa vida e sobre a nossa relação com o Criador. Sobre as minhas experiências, eu acredito que uma das que mais me marcou foi quando a gente subiu um monte na região de Roraima. Então, não que eu não sou muito adepta a essas coisas de subir no monte, não sei o quê, né? Mas essa experiência para mim foi bem significativa, porque do alto, vendo a imensidão da floresta e tendo escalado e sofrido um pouco e sentar e contemplar o pôr do sol e contemplar a natureza e perceber aquelas rochas, aquilo que a gente estava estudando, me fez refletir muito sobre o processo criativo de Deus e sobre o que eu estava fazendo ali como humana, dependente dele e necessitada de falar da mensagem dele para as pessoas. Olha, eu acredito que tem muitas áreas da ciência que a gente que é cristão, que acredita que nós vamos morar num novo mundo, né, numa nova terra. Muitas as áreas da ciência vão finalizar uma vez que a gente tem esse encontro com Jesus. Mas eu acho que a geologia, a geociência e tudo isso é não. Porque a gente vai investigar e continuar estudando aquilo que foi, talvez, né? Através de, sei lá. Os métodos e as técnicas não dá pra gente mencionar. Exatamente. Mas e aquilo que teremos na frente também, como era perfeito, né? Porque a gente não tem nada de perfeição. E mesmo assim, deixa a gente assim, completamente Maravilhável, né? Exatamente. Quando você observa o universo, você vê que o universo está em movimento, né? Assim como toda a criação. Então, como você falou, nós cremos pela palavra de que o mundo veio à existência pela palavra de Deus, né? Mas o mundo não é estático. Deus não criou esse mundo parado, não é isso que a Bíblia ensina. Muito pelo contrário, ele dá ali suporte para que a vida se mantenha, para que todo o planeta se mantenha. Então, quando você fala que outras coisas surgirão, vão acontecer, que a gente vai estudar para frente, é exatamente isso. Mas eu achei legal o fato de você, quando você está aqui na cidade, você não consegue ter muito essa visão que você relatou agora em relação a essa subida no monte, né? Você está ali, é luz, é carro, é tanta coisa, e você sai um pouquinho do local onde você está, sobe num local de destaque, consegue visualizar a criação e essa sinergia entre elas, né? Você está falando o pôr do sol, você observou as matas, você vem ali de uma análise de solo, de água, você não consegue, claro, identificar ali muitos animais porque eles estão ali escondidos, mas você sabe que a vida está presente ali em abundância. E você olha tudo isso, é impossível você achar que isso veio do nada, por nada e para nada. Cada coisa, cada elemento da natureza tem o seu propósito. E Ellen G. White, no livro Caminho a Cristo, ela diz que tudo existe para servir. Desde uma folha que cai até o solo, você está falando aqui, né? A gente está discutindo aqui coisas de rocha, de água, de tudo, né? O sol, os animais, tudo existe para servir. E tudo tem um propósito. E assim, quando você se permite, é porque às vezes a gente também não permite, a gente tem oportunidade, mas a gente não se permite meditar na obra criativa de Deus. Quando a gente se permite entrar em conexão com esses fenômenos e com o Criador, a gente entende um pouco mais que é sobre o nosso propósito servidor. Então, a minha dica para todo mundo é que quando a gente tiver oportunidade de estar em meio à natureza, independente da nossa área de pesquisa, que a gente, como cristãos, tente, sabe, essa conexão com o Criador, para a gente até afirmar mais a nossa fé. E a nossa, dar significância para a nossa vida. E porque isso é natural, né? A gente veio desse mundo todo. O que não é natural é onde a gente mora, né? O que nós temos ao nosso redor, a cidade, os barulhos, o smog, enfim. Falando de meditação, nós tivemos já um episódio, quem não assistiu pode ir lá no YouTube, pode pesquisar ali de novo, porque é muito importante. Nós vimos lá a importância e novamente estamos destacando aqui
com essa conexão que é natural, a natureza, a geologia, e a água, o meio ambiente, e sem contar com tudo aquilo que ela sentiu, que conseguiu sentir através dos nossos sentidos, né? Com certeza. Quando nós estudamos a Bíblia, a primeira sentença ali em Gênesis capítulo 1, verso 1, é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali já nos diz que a terra ela foi criada por Deus. Existem algumas filosofias que colocam um espiritualismo muito grande em questão de pedras, de rochas, de cristais, não é? Mas a Bíblia apresenta completamente diferente. Tudo isso é encantador, tem uma energia vital que veio de Deus, mas não é Deus. A natureza não é Deus. A natureza, ela foi criada por Deus. E Deus cria a natureza para a gente se conectar com Ele. Você olha ali a natureza, você, como falou, né? Subiu um monte ali, viu algo espetacular, contempla. Quando você vai de barco também, você vê as margens dos rios e você vê aquele mundo de água, você também contempla. Vê o pôr do sol, uma coisa bonita de ver. Então, tudo isso realmente faz a gente contemplar o Criador. Talvez a pergunta que eu faço agora vai ter relação a um outro episódio que nós vamos ter aqui conosco, a doutora Alda, né? A gente não consegue ter tudo de uma Temos só muito a vez. explorar, né, Ana? Exatamente, temos muito a explorar. Mas a gente acredita que sim, teve um evento escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, que acabou com o mundo como Adão e Eva o conheceram. Esse evento foi o dilúvio. Aquelas formações de rochas e o solo naquela época deve ter mudado completamente. Você acredita nisso? Que mudou porque temos algumas evidências em diferentes partes do mundo. A gente não vai saber mencionar todas elas. Você acredita que sim, mudou completamente o que nós temos e conhecemos agora? Na geologia, a gente tem o que a gente chama de eventos catastróficos. Uhum. Então, isso realmente tem na geologia, esses eventos que acontecem muito rápido, de uma destruição muito rápida e que ficam registrados na história geológica do planeta. Então, existem essas evidências desses eventos aí recorrentes no planeta Terra. Então, realmente temos isso. Como terá sido o original? Isso a gente vai ter que perguntar lá no seu estudar. Isso tem muita coisa que a gente ainda não tem conhecimento suficiente para explicar. Sim. E a gente vai evoluir. Tempo não, vamos conseguir estudar. A doutora Alda vai ter muito mais trabalho, eu acho. Conhece o solo, conhece a água, conhece essa interação com o universo, com a natureza. Com certeza. Sim. Estamos bem na retinha final. A gente agradece realmente porque eu fico motivada e admirada, né? São poucos os cientistas, né? Os profissionais da área da ciência que desenvolvem um trabalho a benefício das pessoas. Obviamente, fazer ciência significa servir a outras futuras gerações e mais. Mas essas pessoas que respeitam seus princípios, respeitam a sua fé, a sua base de fé e continuam, né, nessa jornada de continuar fazendo ciência. Então, parabéns, doutora. Continue assim nessa linha, imagino inspirando e aprendendo e estudando mais ainda, né? Trazendo conhecimento para nós, para a sociedade, né? Algo que é algo aplicável. E, como a Ana falou, firmes na fé. Se você pensar, Alda, num jovem aí que está na universidade, que é cristão, que conselho você daria para ele, pensando aí na sua trajetória, como você continuou estudando e firme na fé? Já essa parte de aconselhamento... o que eu posso dizer é... Não desista, estude, procure conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Nesses momentos que a gente passa por essas crises relacionadas às ideologias, seja a de ideologia cristã, a outras. A gente vive num momento meio crítico. Sim. Com relação às ideologias. A gente precisa realmente se firmar mais à fonte, pedir direção de Deus, porque Ele vai dar, seja por meio de uma pessoa, seja por meio de alguém inesperado, Ele vai ajudar a gente. E se a gente buscar
estudar um pouquinho mais para a gente entender um pouco e ter essa ação contemplativa também da natureza vai ajudar a gente a superar muitos obstáculos. Então, acho que essas são as minhas maiores dicas. Ter também uma pessoa de apoio que a gente confie, que seja uma pessoa um pouco mais experiente com relação a conhecimentos. Então, na minha trajetória, teve gente que não me ajudou muito, mas teve gente que me ajudou. Então, a gente vai encontrar alguém. Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. Deus vai colocando pessoas, até a gente firmar quem a gente realmente é. Então, esse é meu conselho, né? Essa é a minha dica. Excelente, muito, muito obrigada. Pastor, também muito obrigada. Obrigado, Ana, pela companhia sempre presente e por você que está acompanhando todos os programas. A série estão lá nos nossos canais. E você pode divulgar também, usar nas suas aulas. Você viu aqui alguns conceitos, né, que foram trabalhados. Bastante. Você pode usar na sua aula de ensino médio, na sua aula para a universidade. Tem sido bem interessante. Bastante. E a gente se encontra, né, semana que vem. Semana que vem, no mesmo programa. E ainda com a professora, vamos trabalhar outro tema, que é o aprofundamento ali da especialidade dela. A gente deu alguns spoilers. Tomara que vocês tenham pego aí esses spoilers, essas informações. Então, até semana que vem.